Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. No episódio de hoje, então, do Me Ajuda Laura, eu separei uma pergunta que eu achei ótima pra gente estar discutindo, principalmente porque acabamos de passar o Setembro Amarelo, onde a gente fala de saúde mental, onde a gente fala sobre risco de suicídio, e essa pergunta tem tudo a ver com a questão do preconceito e do estigma que a gente ainda vive em relação à saúde mental. Então, olha só, o João me mandou no Instagram a seguinte pergunta: como podemos reduzir o estigma em torno das doenças mentais e promover a compreensão e empatia? Nossa, João, quando eu li essa tua pergunta, eu pensei, caracas, né? Apesar de a gente estar num momento onde o pós-pandemia nos trouxe muitas reflexões e abriu muito caminho para a saúde mental ser tratada como se trata a saúde física, saúde espiritual, saúde financeira, ainda assim a gente tem muito peso do que passamos, né? Do histórico da saúde mental. E isso acaba sendo uma coisa muito difícil de a gente mudar, porque no momento em que a gente orienta, em que a gente conversa com pessoas e sugere que elas busquem um psiquiatra, que elas busquem um psicólogo, muitas vezes a primeira coisa que vem à cabeça é: não precisa, eu não sou louco. E o que é loucura? Talvez a gente considere loucura muito o que os filmes mostram como loucura. Talvez a gente ainda tenha muito essa parte de seriados, até não, mas os filmes mais antigos trazendo as coisas dos hospícios e tudo que já se viveu em relação a excluir os doentes mentais da sociedade. Esses dias eu vi uma foto de que autistas, há alguns anos atrás, não me lembro que década era, ficavam presos dentro de hospitais psiquiátricos, né, com correntes, porque eram considerados loucos. Hoje a gente sabe que o autismo não tem absolutamente nada de loucura e que, muito pelo contrário, né, o autista tem uma qualidade de vida muito bacana, muito interessante, enfim, claro, dependendo do grau. Então, respondendo a pergunta do João, eu penso que um caminho para a gente conseguir promover mais essa compreensão e essa empatia é a abertura de espaço dentro das empresas para falar sobre esse assunto. Quando a gente está numa empresa que traz, por exemplo, uma palestra de Setembro Amarelo, então eu penso que um caminho para a gente mudar um pouco isso e promover mais compreensão e mais empatia nas pessoas começa pelo mundo empresarial, pelo mundo organizacional. Porque quando a gente está dentro de uma empresa que abre espaço para uma conversa no Setembro Amarelo, para uma palestra na CIPAT falando de saúde mental, para na sua intranet ter um espaço de tira dúvidas, para ter um apoio psicológico oferecido pela empresa, a gente está passando uma mensagem para os colaboradores de que isso é tão importante quanto ir no cardiologista, quanto ir no ginecologista, no urologista. É só mais uma especialidade dentro da medicina tradicional. Outra coisa que eu penso muito é falar disso, né? Então, dentro das mídias sociais, esse já é um assunto muito mais falado, né? Apesar de que nas mídias sociais a gente precisa ter a proatividade de buscar por esse assunto. Se não é um assunto do interesse da pessoa, muito difícil que vai aparecer lá um vídeo para ela sobre isso, se ela nunca pesquisou, se ela nunca consumiu um material nesse aspecto. Quando eu tô numa empresa e isso é oferecido pela empresa, isso meio que cai na minha frente, e aí eu consigo muito mais ter acesso a essa informação. Outra coisa que eu gosto muito de falar é assim: por que para questões de diabetes, pressão alta, doenças cardíacas crônicas, a gente toma o remedinho lá todos os dias, a gente faz o tratamento, a gente segue as orientações, e quando a gente fala de um desequilíbrio do cérebro, um desequilíbrio neurológico, para isso não é normal, para isso eu não faço tratamento, para isso eu não quero tomar remédio, porque a gente ainda se conecta muitas vezes com: vou ficar dopado, vão testar em mim as medicações, eu vou ser cobaia de alguém, eu vou perder quem eu sou. E uma vez numa palestra, uma pessoa fez um relato da sua
sua vivência que eu achei espetacular. Eu queria muito ter podido gravar isso para usar o áudio dela, né, em vários momentos, mas não foi possível, então eu tento replicar minimamente o que ela disse. Ela relatou que teve muitos problemas de depressão e ansiedade, mas principalmente de ansiedade, e que ela tinha muita dificuldade de aceitar o tratamento psiquiátrico, principalmente porque isso gerava para ela, né, uma coisa de sou louca, tô fora do meu controle, vou ficar dopada, etc. Até que ela não teve muita opção, né, palavras dela, e então ela começou a tomar uma medicação para ansiedade, e ela disse o seguinte: foi quando eu voltei a ser quem eu sempre fui. Então é isso, o tratamento psicológico e o tratamento psiquiátrico, eles nos ajudam a voltar quem a gente de fato é. Eles não nos dopam. A irritabilidade, a dificuldade de tolerar as coisas, a impulsividade, os medos intensos, a insônia, o comer compulsivo, tudo isso são fatores que prejudicam a nossa vida e que nos fazem ser quem a gente não é. Talvez eu não seja uma pessoa irritada, talvez eu não seja uma pessoa impulsiva. Eu estou assim por um desequilíbrio da minha mente e do meu cérebro. E o momento em que eu tomo um remédio, o momento em que eu faço um tratamento, eu volto a ser quem eu sempre fui. Uma pessoa mais controlada, uma pessoa mais doce, mais amável, do que essa irritada e descontrolada que eu tô sendo nos dias de hoje. João, eu entendo que isso é um processo, não é algo que a gente vai mudar do dia pra noite, mas eu consigo ver que a nova geração que vem entrando aí no mundo dos adultos, vamos dizer assim, né, já vem com outra mentalidade, já vem com outras perspectivas em relação à aceitabilidade e a relacionamento com doenças mentais em geral. Quando eu falo em doença mental, eu não tô falando de esquizofrenia, de transtornos graves e sérios que trazem um prejuízo para a pessoa e para o seu entorno. Eu tô falando de dificuldades naturais de lidar com as emoções, por exemplo. Como é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada? Ela não necessariamente vai ter uma dificuldade de lidar com... vai causar problemas na sua volta. Mas muito provavelmente ela vai ter um sofrimento, ela vai ter uma vida muito mais difícil do que se ela aceitasse o tratamento. Bom, João, eu acho que esse é um tema pra gente falar muitas e muitas vezes, não se encerra por aqui. Isso é só uma pincelada. Usem esse episódio para divulgar para outras pessoas, né, essa forma de pensar sobre a doença mental, sobre as condições psíquicas em geral. Espero, né, ter ajudado aí um pouco a tornar isso menos estigmatizado e com menos preconceitos, porque o preconceito nesse caso vem muito da ignorância, vem muito do que a gente vê nos filmes sem questionar. E a gente não pode esquecer que filme é filme, ele tem lá toda a sua fantasia, sua magia, etc. E a vida real é outra. Então, espero ter ajudado de alguma forma, né, que você possa aí ter feito as suas reflexões. Me escreve de novo se você ficou com algum pensamento em relação a isso. Vamos debater mais esse assunto. E obrigada por ter enviado a sua pergunta. Até o próximo.